não é obrigatoriedade, mas as novelas têm um papel fundamental na sociedade de abordar aqueles temas polêmicos que as pessoas não gostam de falar sobre, mas sabem que existem. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai conferir aqueles temas mais pesados que já foram abordados em novelas. Então faz o seguinte, tira as crianças de perto, fica coladinha aqui comigo. No ar, mais um campeão de audiência. Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou Fatiela aqui do Rede Ravas e hoje vim falar de um assunto polêmico. Calma, que não são mamilos, mas é tão polêmico quanto temas pesados abordados em novela. Sei que existem vários deles, mas a gente aqui do Rede Ravas passou o pente fino e decidiu selecionar alguns que são os mais cabeludos, né, gente? Até quem não tem cabelo, como eu, fica com os cabelos em pé quando ouve falar sobre esses temas. E a lista de hoje está bem variada. Tem novela recente, tem novela antiga, tem novela de emissora que não existe mais, do SBT, da Record, da Globo. Então, assim, é um nicho para agradar todos os públicos. Então a gente já vai começar falando de tráfico de mulheres, que foi abordado em Salve Jorge de 2012. Salve Jorge tinha a missão de substituir a Avenida Brasil, que foi um verdadeiro fenômeno, e a Glória Pérez resolveu apostar nessa trama cheia de conflitos, mistérios e que chama muita atenção, mas da maneira negativa. Tráfico de mulheres, mulheres que são enganadas, mulheres que são traficadas e que são obrigadas a se prostituir em outro país, com a promessa de ganhar dinheiro, com a promessa de ficar melhor na vida, enfim. Então elas acabam sendo enganadas e vão se prostituir, não porque elas querem, mas sim porque elas são obrigadas por grandes máfias, né, que aliciam essas mulheres. Então, em Salve Jorge teve a Morena, a protagonista, que ela acabou caindo no papo da Wanda, que era uma aliciadora de mulheres, e foi parar na Turquia e se viu obrigada a se render à prostituição. No final, felizmente, a máfia foi descoberta, os criminosos foram punidos e Morena pôde ficar feliz da vida ao lado de seu amado Theo. Mas a bichinha sofreu poucas e boas. Salve Jorge entra aí como a número 1 da lista de tema pesadão mesmo que abordaram em novelas. Afinal, tráfico de mulheres é um tema para deixar muita gente aflita, hein? Agora a gente vai sair da Globo, dar um pulinho na Record em 2014, quando a emissora estava exibindo Vitória, de Cristiane Friedman. Quando a gente fala em Cristiane Friedman, a gente já imagina um super novelão. Essa autora eu considero uma das melhores da atualidade, as tramas dela são sensacionais, inteligentes, bem amarradas, enfim. E com Vitória não foi diferente, ela sempre gosta de colocar alguns elementos polêmicos em suas tramas, e assim fez com essa novela. Na Vitória tinha um grupo nazista, que era comandado pela Priscila, a personagem da Juliana Silveira, grande vilã da novela. E eles eram assim, eles faziam maldade simplesmente por fazer. Eles não gostavam de negros, de nordestinos, enfim, aquela coisa bem nazista mesmo. Então, eles fizeram muitas maldades ao longo da novela. Trancaram uma negra numa jaula e atiraram banana nela. Deram surra em negros. A Priscila já atropelou e matou um flanelinha. Eles já causaram acidente de um ônibus nordestino que estava vindo para o Sudeste. Ela, inclusive, chegou a matar a própria mãe. Então, assim, é uma vilã sem escrúpulos que comandava um grupo sem escrúpulos e que cometiam crimes bárbaros. Então o nazismo aí foi abordado de forma terrível pela Cristiane Friedman em Vitória e com certeza não poderia ficar de fora desse vídeo. Se você tem um estômago fraco, nem pesquise muito, que as cenas são realmente chocantes. Quando eu falo que a Cristiane Friedman gosta mesmo de temas polêmicos, eu não estou mentindo. Antes de 2014 com Vitória, se a gente voltar um pouquinho no tempo e estacionar em 2008, a gente vai encontrar Chamas da Vida. E um tema muito polêmico que foi abordado em Chamas da Vida foi o estupro, no caso da Vivi e do Lipe. A Vivi, ela conheceu o Lipe pela internet e ele enganou ela, seduziu ela, falou que ia fazer um book fotográfico da menina, se ela topava posar de biquíni pra ele, foi levando a garota na lábia, que na época era uma adolescente. Ela acabou caindo nas garras dele, combinou de encontrar ele e acabou sendo estuprada, violentada. Então a cena desse estupro acontece numa floresta. Teve outros momentos da novela em que ela não conseguiu evitar de ser violentada por ele, de cair nas garras dele, mas essa cena do estupro na floresta é muito forte. A gente ouve os gritos dela e a decepção dela descobrir que foi enganada. Depois o Lipe se disfarça de idoso e entra na casa dela novamente. Enfim, é uma trama para deixar todo mundo ali com o olhão instalado na frente da TV e revoltado com o Lipe. E a novela ela abordava muito isso também. Não só a questão do estupro, mas aliciamento de menores também. Então, além dessas questões, o merchandising social da novela
focava em pedofilia e aliciamento de menores. E isso foi mostrado com maestria aí através da história da Vivi e do Lipe. Você pode nunca ter visto Chamas da Vida, você pode nunca ter acompanhado uma trama da Record de cabo a rabo, mas com certeza você, algum momento da sua vida, já ouviu falar sobre a Vivi e o Lipe e esse tema aí, estupro, que foi abordado em Chamas da Vida. Eu acabei de falar sobre estupro, mas tem uma passadinha ali no tema pedofilia. É justamente sobre ele que nós vamos falar agora. Em 2018, todo mundo parou para acompanhar o outro lado do paraíso na vida de Clara Tavares, que passou 10 anos reclusa num manicômio após aí ser enganada por pessoas que ela super confiava. E quando ela saiu desse manicômio, ela planejou uma super vingança contra os seus algozes e conseguiu fazer isso da melhor maneira possível, ou pior, mas enfim, missão dada é missão cumprida para Clara. E acontece que quando chegou a vez dela se vingar do delegado Vinícius, ela não poupou esforços para ver que o cara era mesmo barra pesada. Isso porque ele abusava, estuprava, violentava, como você melhor preferir falar, a sua enteada Laura, que na época em que acontecia esses estupros, ela tinha entre 8 e 10 anos. Então, eles começaram ali a descobrir, a reunir pistas. A Laura também sempre teve um jeito muito reclusa, com muito medo de tudo, até que eles acabaram descobrindo. Quando chegou no tribunal, uma babá da época foi lá se manifestar e ela deu o depoimento dela. Até nesse depoimento, ela fala que ela estava muito doente, que ela tinha uma doença ruim correndo ela por dentro, que ela sabia que logo ia prestar conta com Deus, ela não queria levar esse segredo para o túmulo. Então ela fala que às vezes ela ia dar banho na Laura, ela encontrava sangue, machucados, hematomas, e ela já chegou a presenciar uma cena do Vinícius violentando, aliciando ali a própria enteada. Então é um tema muito forte, um tema muito barra pesada. A gente sabe que o Outro Lado do Paraíso é conhecida por ter várias abordagens errôneas sobre diversos temas, mas dentro de tudo que a gente já viu na novela, de todas as aberrações e palhaçadas que a gente viu no Outro Lado do Paraíso, eu considero que a pedofilia ali ela foi abordada com um pouquinho mais de seriedade pelo lado do Valcir Carrasco. Eu posso estar errado, mas eu acho ali que ele tomou mais cuidado, ele não transformou essa história numa trama circense nem nada do tipo. Então teve ali doses mesmo de tensão, de emoção, de angústia. Então eu considero aí a pedofilia dentro dessa linha aí de abordagens em O Outro Lado do Paraíso, uma trama, um núcleo que o Valcir colocou um pouco a cabeça para funcionar de maneira séria, de maneira coesa, não tentou fazer palhaçada e nos presenteou aí. Eu digo presenteou porque foi uma história muito bem falada, bem explicada e mostrada. Quantas pessoas não passam por isso, Quantas crianças não passam por isso e sequer conseguem falar, conseguem se manifestar. Então por isso que a gente tem que ficar atento a todos os sinais mínimos possíveis, gente. Então vamos ficar bem de olho aí e cuidar das nossas crianças. Então o Outro Lado do Paraíso passou esse recado. Agora a gente vai voltar no tempo, mas assim, voltar no tempo literalmente há mais de 30 anos atrás e parar na Rede Manchete em 1987. Rimou, mas essa não era a questão. Em 87 eles estavam exibindo a super polêmica Carmen, uma trama protagonizada por Lucélia Santos e escrita por Glória Pérez, a única novela da autora que é fora da Rede Globo. Então Carmen, que carrega consigo o título da novela, ela queria se vingar do homem que ela ama. Então ela acabou fazendo um pacto com a Pombagira para ter luxo, para ter poder, para ter riqueza, só que ela não ia poder se apaixonar por mais ninguém. E assim foi, ela conseguiu aí ostentar, ter uma vida luxuosa, se envolveu com homens poderosos que ficavam aos pés dela, mas o que aconteceu? Tudo virou de cabeça para baixo quando ela se apaixonou por Camilo. E o pacto era, você não pode se apaixonar. Então ela se apaixonou e a vida dela começou a virar um verdadeiro inferno. Ela perdeu dinheiro, ela ficou alcoólatra, ela perdeu todo o prestígio que ela tinha, ela chegou até a ser presa, acusada de tentativa de homicídio. Então a vida dela virou de pernas pro ar. Mas a Glória Pérez, inclusive, ela foi muito criticada na época também pela maneira em que ela abordou esses assuntos, porque muitas pessoas falavam que pertenciam ao candomblé, que ela levou isso pro telespectador de uma maneira meio negativa, que o público olhava, ficava com medo, ficava receoso, e que na realidade não é assim. Não vou me aprofundar muito nessa questão, porque eu não pertenço à religião, não sei, não tenho propriedade para falar sobre o assunto, mas é um tema super polêmico, Então, além do candomblé, da pombagira, da magia negra abordada em Carmen, ela também trouxe para a novela, em 87,
o vírus HIV. Nessa época, o vírus ainda era considerado praga dos gays, então ela fez uma personagem, né, uma mulher, uma personagem feminina, contrair o vírus para mostrar que isso também acontecia com as mulheres, não era uma doença exclusiva dos homossexuais. Então aí a Glória sempre tentando abordar esses temas e mostrar para a população como é que as coisas devem ser encaradas. Mas a verdade é que, com críticas ou com aceitações, Carmen é uma novela super polêmica, com temas aí considerados extremamente pesados. Agora eu vou falar de um tema que ele já foi abordado em várias maneiras, mas não da maneira em que essa trama decidiu retratar. Se a gente dá um pulinho no SBT em 2011, a gente vai ficar chocado com as cenas que eram exibidas em Amor e Revolução, a novela escrita por Thiago Santiago, que retratava de maneira nua e crua a ditadura militar. Então a trama aí contava o período de 1964 a 1972 e mostrava todos os malefícios da ditadura militar. A falta de liberdade, de expressar o que sentia, de ser quem gostaria de ser. Então essa novela ela é muito pesada, ela tem cenas de torturas. E assim, as cenas são extremamente fortes, quase que explícitas. Cenas de estupros, cenas de violência, enfim, é um banho de sangue. Você tinha que assistir a novela com um baldinho embaixo pro sangue escorrendo e caindo. E o Thiago até falava que eles queriam ver a aceitação do público com a novela, com a maneira em que estava sendo abordada a ditadura militar, para ver se fazia uma coisa mais ameno, se pegava pesado mesmo. A novela, ela tinha como meta 8 pontos de audiência e ela finalizou com 5 pontos. Não foi um sucesso, mas foi um marco exatamente pela maneira em que ela retratou a ditadura militar. Se a gente pegar outras tramas, como Os Dias Eram Assim, por exemplo, Senhora do Destino, que trouxe um pouco da ditadura na sua primeira fase, mostra todo um caos, todo um conflito da época, mas não da maneira incisiva que foi em Amor e Revolução. Além disso, no final de cada capítulo da trama, tinha depoimentos reais de pessoas que de algum motivo foram afetadas pela ditadura militar. Então isso deixava a gente assim mais chocado ainda, porque caraca, aquilo que os atores estão passando, que os personagens estão vivenciando, muitas pessoas de fato vivenciaram. Isso é muito triste, é um período muito triste da nossa história e que felizmente aí tem as produções televisivas para mostrar pra gente. Então, Amor e Revolução não poderia ficar de fora desse vídeo, com a maneira incisiva, com a maneira grotesca, se é que eu posso dizer assim, que mostrou a ditadura militar como ela realmente foi. Agora, para encerrar esse vídeo, eu não poderia falar deste tema que até então é inédito para mim. Eu não lembro de nenhuma outra novela que abordou esse tema antes dessa novela e nenhuma trama que abordou esse tema depois dessa novela. Só poderia estar falando de Mandala, que trouxe um incesto entre mãe e filho. Dias Gomes, a gente sabe que ele é super polêmico, que ele gosta mesmo de tocar na ferida, e dessa maneira não foi diferente. Em 87, enquanto a Pombagira estava rolando solta com a Carmen na Rede Manchete, na TV Globo, o público estava se chocando com essa história nada tradicional. Mãe e filho se apaixonaram. Então tudo começou quando o Laio engravidou a Jocasta e ele foi consultar o seu guru espiritual. O seu guru espiritual falou que esse menino que ia nascer, né, dessa relação, ele ia ser um inimigo do Laio, ia, nossa, fazer da vida do cara um inferno e causar sua morte. Então o Laio mexe seus pauzinhos pro bebê ser sequestrado assim que ele nasce. E com o passar dos anos, a Jocasta nunca desistiu de encontrar o filho, até que ela se torna chefe de uma garota, e essa garota tem como namorado o Édipo. E o Édipo acaba se apaixonando pela Jocasta e vice-versa, mas acontece que eles são mãe e filho. O cara de fato causa a morte do pai sem saber que ele é o pai, e ele vive aí um romance com a mãe. Então nessa época a Globo ela teve muito cuidado, ela teve que ter muito cuidado para retratar isso, que a censura tava lá em cima, ó. A censura tava batendo na tecla. E eles conseguiram liberar um beijo entre mãe e filho. Então a Jocasta e o Édipo conseguiram se beijar na trama, mostrar isso pro telespectador. Foi apenas um beijo, não teve nada mais e nada menos, foi um beijo. E a Globo conseguiu liberar essa cena porque ela veio com o argumento de que eles não sabiam que tinha um grau de parentesco. Então, para eles estavam se relacionando sem saber, até que eles descobriram e, obviamente, não ficaram juntos no final da novela.
mas é um tema extremamente polêmico, extremamente pesado. E além disso, além do incesto entre mãe e filho, Mandala também trazia temas como a bissexualidade, o miticismo e também a questão política. Ela teve até que, o Dias Gomes até teve que refazer alguns capítulos, principalmente da primeira fase da novela, porque falaram que apontavam muito determinado partido, coisas do tipo, então ele teve que modificar para a novela ir estrear sem problemas, mas teve muita dor de cabeça. Porque imagina a história principal da trama ser um romance, nada mais e nada menos que entre mãe e filho. Bom, então agora eu quero saber de vocês, qual desses temas que eu abordei aqui no vídeo você considera o mais pesado? Comenta aqui. Se eu esqueci de algum tema também, fala, Fatiello, moleque, você não colocou esse tema. Escreve aqui também, vocês sabem que eu e Rafa Pereira adora ficar lendo os comentários de vocês. Curta esse vídeo se ainda não curtiu, hein, gente? Já é regrinha. Começou a ver um vídeo aqui no canal, já senta o dedinho aqui no like. Se inscreva no Rede Rafas, ative as notificações, que sempre é um prazer gravar conteúdos, saber que eu vou ter a tua companhia aqui. Eu vou indo nessa e te encontro no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!